aos Efésios, capítulo 2. E nós iremos ler a partir do verso 12. Efésios capítulo 2, verso 12 até o verso 19. E nós iremos ver, segundo o apóstolo Paulo, a situação em que vivíamos e que hoje vivemos. Que privilégio que nós temos hoje de sermos chamados filhos de Deus. Privilégio esse que antes nós não tínhamos. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz assim, Efésios 2, verso 12: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém. Que privilégio, irmãos, irmãs, amigos, nós temos de hoje podermos ser chamados filhos de Deus. As pessoas que ainda não são convertidas, que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor, ainda não têm esse entendimento. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios 1, verso 18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aqui nesse texto bíblico que nós lemos, vou fazer um resumo. Nós vivíamos realmente sem Cristo. No verso 11 que não lemos, o apóstolo Paulo fala que o povo de Israel, eles tinham sido escolhidos por Deus por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e Deus havia instituído ali uma aliança com eles, chamada circuncisão. E só esse povo hebreu descendente de Abraão, sendo circuncidado, podia participar do culto de adoração e servir a Deus. Os demais, não. Tivemos um estudo aqui no domingo atrasado, quando eu falei a respeito de Ruth. E Ruth era da incircuncisão. E por isso eu disse que ela representava muito bem a igreja de hoje, nós, os gentios. Também chamados incircuncisos pelo povo judeu. Mas Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para quebrar essa ordenança que Paulo diz aqui. Essa lei que existia em forma de ordenanças, Cristo desfez lá na cruz. E hoje, como nós éramos um povo estranho, diz o apóstolo Paulo, que as alianças, as promessas de Deus, hoje nós temos as mesmas promessas. Esse privilégio que nós estamos tendo hoje de celebrarmos a ceia, que para os judeus era a Páscoa, só eles podiam fazer por causa da circuncisão. Hoje nós podemos fazer porque somos circuncidados no coração. Paulo escreve isso aos Coríntios. Todo aquele que aceita a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, ele recebe o sinal da circuncisão no coração.
E ele então passa a ter esse direito, esse privilégio de ser chamado filho e filha de Deus. Privilégio esse que antes não tínhamos. É por isso que ele diz aqui, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, verso 12. Porque o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha se manifestado para o ser humano. Ele ainda não tinha vindo pagar o preço dessa nova aliança. E lá na cruz ele fez isto, por mim e por você. Por todos nós. É por isso que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, do verso 14 ao 20. Aliás, Lucas 24, né? Verso 14 ao 20. O Senhor Jesus pega o cálice e diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. Privilégio que vocês não tinham antes, terão agora. O cálice da nova aliança. E então ele continua dizendo aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, nós não podíamos nem aproximar da tenda da congregação, os gentios não circuncidados. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso eu convidei o quarteto para nós cantarmos, ó que poder no sangue de Jesus. A remissão, a salvação ao pecador conduz. Nós somos conduzidos para essa salvação por causa do sangue de Cristo. E agora nós temos então esse privilégio, irmãos e irmãs e amigos, de podermos então adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, nós não tínhamos essa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, Paulo diz, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Agora vocês, nós, somos amigos de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, vocês são meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E nós estamos aqui exatamente cumprindo uma das suas ordenanças, o que ele mandou. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E então ele trouxe esse evangelho da reconciliação. O evangelho é boas novas para nos reconciliar com Deus. Paulo, escrevendo isso em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz que ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. É por isso que nós pregamos o evangelho, para que aqueles que ainda não são salvos possam chegar a essa reconciliação com Deus por meio do evangelho, porque Cristo fez tudo por nós. Ele pagou o preço que jamais poderíamos pagar. Preço de sangue. O mesmo apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 1, verso 13, ele diz que Cristo nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. A lei que nos condenava à perdição, a distanciarmos cada vez mais de Deus, o Senhor Jesus nos resgatou. Gálatas 3, verso 13, Paulo diz também, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. E agora sim, Paulo então ele termina dizendo, agora assim já não sois estrangeiros, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, nós temos um lugar certo para ir, peregrinamos aqui no mundo, aqui nós somos ainda peregrinos, como diz o apóstolo Pedro, não temos uma morada certa, nossa morada está nos céus, Filipenses 3, 21, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Mas enquanto estivermos aqui, Paulo nos dá essa garantia, essa firmeza, essa esperança,
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Graças a Deus por isso. Aqui está a família de Deus reunida, parte da família reunida em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que se porventura há pessoas entre nós ainda que não têm essa esperança, que ainda caminha distante de Deus, que possa entender isso, e que possa se tornar filho e filha, herdeiros de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.